estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Sim, Deus é luz. Deus é luz. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo. Como é fácil, ainda mais nos dias de hoje, se apaixonar pelo mundo, ter a cara do mundo, adquirir o estilo de vida deste mundo. Às vezes eu vejo cristãos falando de uma maneira que não tem como, nem de longe, estar alinhada com Deus. Por quê? Porque vai cedendo à cultura. Mas você sabe que nós fomos chamados para sermos contra a cultura, não sob cultura, contra a cultura, não sob cultura, contra a cultura, contra a cultura. Não sob cultura. Não é porque todo mundo está fazendo o que nós vamos fazer. Um tempo onde as pessoas começam a se vestir igual, ter a mesma cara, falar do mesmo jeito, ir para a mesma direção, mas pior, que o mundo faça assim. Não cobramos vida de quem está morto. Mas o povo de Deus, não, o povo de Deus sempre foi o povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Deus. O povo de Deus é povo de Deus porque é povo separado, é povo consagrado, é povo santificado, é povo que tem costumes diferentes, hábitos diferentes. Em toda a Bíblia você vê Israel sendo apresentado assim, tem um povo que é diferente, tem um povo que faz diferente, ou não se faz assim em Israel, são frases, ou esse não é o nosso costume, aqui não se faz em Israel, quer dizer, em outras nações, sim, aqui em Israel, não. Em outros lugares, em outros lares, sim, aqui não. Eu já usei essas frases na minha casa. Ei, em outros lares, isso pode acontecer, aqui não. Outras famílias podem fazer, nós não. Agora, nessa fase que nós temos crianças, que elas chegam com algo da escola, quantas vezes, não somente eu, mas os pais, onde você viu isso? Meu coleguinha, ok. Então, se ele faz, na casa dele faz, na nossa casa não, na nossa família não. A nossa fé não é essa. Não, nós não fazemos assim. Não. Isso não combina. Isso não dá liga. Isso não é compatível com a fé que nós apresentamos, seguir, praticar. Naquilo, nós cremos em algo. Isso é incompatível com aquilo que nós dizemos crer. Não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o sistema mundano, a cultura, o amor do Pai não está nele. Não é a palavra da Cléo, não é a palavra do Ministério Mudança de Vida, é a palavra de Deus. Pois tudo
Está escrito tudo? Tudo. O que há no mundo, tudo o que há no mundo. Não é palavra minha. A cobiça da carne, ele vai dar detalhes. Aquilo que a sua carne cobiça. A cobiça dos olhos. Aquilo que os seus olhos estão cobiçando. E a ostentação dos bens. Gente, tanto um quanto o outro, quer dizer, dá assunto, eu tenho que passar. Mas a verdade é que eu sou tentada a ficar. Por quê? A cobiça da carne, sua carne, tudo é carne, tudo é entretenimento, comer, divertir, comprar, é conforto, é comodidade. Tudo é cobiça dos olhos. Eu estou sempre cobiçando algo, olhando, eu quero, saiu isso novo, eu quero, quer isso aqui, eu quero, não tem fim. Todo dia, na rapidez que as informações chegam, e produtos novos, e coisas novas, e tal. Se você for acompanhar, você vai perder sua vida. E a ostentação dos bens. Você não vê que o que mais nós vemos é isso? Gente ostentando. Aí quando você vê um crente ostentando, você sabe que ele está sendo influenciado. Ele fica ali no Instagram, e aquilo vai entrando, ele quer imitar. E ele começa a ostentar. Então, ele não sabe quem ele não tem identidade, ele não tem a identidade de Cristo na vida dele. Então, na cabeça dele, ele é o celular que ele tem, ele é a roupa que ele veste, ele é o carro que ele anda. E eu sou uma incentivadora de você ter o melhor, mas não para ostentar, porque isso não funciona. Dinheiro não é para ostentar, dinheiro é para propósito. E vou te dizer uma coisa, todas, eu vou dizer novamente, todas, nesse meu tempo de ministério, e posso dizer antes de oficialmente estar no ministério, todas as pessoas, eu estou dizendo todas, eu não estou exagerando, todas as pessoas que partiram para a ostentação, elas foram desfocando, que agora elas tinham um outro foco, ostentar, porque sem identidade, você vai pelo que você tem, não pelo que você é. E a pior coisa que tem é você depender do que você tem, porque se você perder, então você perdeu a sua vida, não é? Você nunca ouviu falar de pessoas que perderam o patrimônio e se suicidaram? Porque elas não tinham identidade. Não era quem elas eram, mas sim o que elas tinham. Então, elas perderam, para elas, então, elas perderam o valor. Então, não tem mais valor. Acabou o valor. Porque eu não tenho mais isso. Eu não tenho esse poder de compra. Eu não tenho mais como ostentar o meu poder em mostrar, olha, se eu ando nesse carro aqui, é porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro para ter esse carro, eu tenho esse celular, eu tenho esse aqui, é porque eu tenho poder, então esse sou eu, então eu tenho poder. Então, algumas pessoas, elas vivem com essa visão, que eu poderia tratar de medíocre, mas eu vou tratar como algo mais baixo ainda, miserável mesmo. Porque se eu dependo do que eu tenho, se eu não tiver, acabou minha vida, acabou minha alegria, a minha segurança, não é? Acabou. E aí é onde você vê sair das pessoas o que realmente está lá. Então, todas que eu vi indo para essa linha, elas desfocaram, elas perderam o prazer pelas coisas de Deus.
E impressionante, aquelas que eram comprometidas com o reino, que até então estavam entendendo sobre o propósito do enriquecimento, da prosperidade, elas começaram a tirar exatamente daquilo que elas diziam ser o foco delas. Agora, elas encontram meios para manter desesperadamente aquela ostentação, e elas tiram do quê? Do reino. Elas tiram do quê? Da obra. Elas tiram do quê? Do propósito. Aí não tem propósito, porque agora elas caem em Isaías 55, elas gastam no que não é pão, elas não têm mais propósito, não tem mais mordomia ali, de qualidade, de excelência. Ou seja, eu já não entendo mais que aquilo vem de Deus e para Deus volta. É o melhor para Deus. Mas agora eu tenho que alimentar o meu vício da minha falta de identidade, que é lutar desesperadamente, dependente da imagem, para ainda manter uma pose e fazer as pessoas acreditarem que eu não estou tão ruim assim. Porque eu não sou ninguém. Eu sou o que eu posso comprar, o que eu posso ostentar. Isso não é triste? Você não tem identidade? A sua identidade é ser um celular de último lançamento, ou um carro, ou uma roupa, ou uma grife. Quer dizer, eu já falei isso para pessoas, obviamente, gente mais próxima, da pessoa achar que é uma coisa menor ele colocar uma camiseta que leva o nome de Jesus alguma coisa, mas não tinha problema nenhum em andar sendo quase um outdoor de propaganda para marcas. E eu não estou dizendo que você não deva ter, não é nada disso, não vá para isso, tenha bom senso. Eu estou dizendo que você deve ter um foco refinado. E se a sua identidade não for, se você não tiver a identidade de Cristo, não for encontrada em Cristo, não vai ser encontrada em lugar nenhum. O mundo não pode te dar. Dinheiro não pode te dar. Aliás, muito pelo contrário, dinheiro pode deixar você mais bobo e sem crédito. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa ter apenas meios ou um poder de compra e se esconder atrás disso. Certamente ela vai achar que isso é o suficiente. Porque eu posso calar com o que eu tenho, eu posso sobressair, ou seja, eu simplesmente compro um lugar. Mas isso é tolo, porque se é vazio, é raso, é construir na areia. Você precisa construir algo sólido que demanda tempo, consistência, tempo, consistência, tempo, consistência, tempo, muito tempo com consistência. Fazendo a coisa certa, levanta e faz o que tem que fazer. Levanta, faz o que tem que fazer. Levanta e faz o que tem que fazer. Todos os dias, consistentemente. Deus em primeiro lugar, crescendo na sua palavra. O que eu disse? Deus em primeiro lugar, crescendo na sua palavra, fazendo o bem para quem vem até o Senhor, coloca no seu caminho, cruza o seu caminho, ou que chega até você de alguma maneira, é você produzindo algo que ninguém vai poder tirar de você, acumulando tesouro no céu. Acumulando tesouro no céu.
Porque não basta eu oferecer algo para Deus. Eu preciso ter as intenções e motivações corretas. Porque muitas vezes o que eu estou oferecendo para Deus, na verdade não é para Deus. O foco do amor sou eu. Para resolver um problema emocional e não porque eu tenho fé, é pela fé. E os problemas emocionais eu tenho que resolver através da palavra. Da palavra, e não tentando usar aquilo que Ele me deu. Porque eu não vou resolver nada. Porque então, se eu não tiver mais meios de fazer aquilo, por exemplo, eu vou fazer, vou suprir a necessidade de alguém, mas na verdade eu estou suprindo a minha, eu não estou bem comigo. Eu tenho problemas aqui dentro, então eu quero resolver o meu problema fazendo aquilo. Então o foco do amor não é aquela pessoa, sou eu. E enquanto eu fizer as coisas voltadas para mim, eu faço isso, mas não é porque eu creio. Não é porque isso está impregnado em mim. É porque eu tenho um problema emocional. Ou porque eu quero controlar aquela pessoa. Eu posso dar uma coisa para uma pessoa com um único intuito: de controlá-la. E não porque realmente eu quis abençoá-la. E aí, isso aí dá outro assunto. É uma palavra inteira, dá para eu pregar horas sobre isso, porque daí eu tenho que ir naquela passagem que Paulo falou claramente das obras queimadas. Porque foram feitas, construídas com materiais baratos. Materiais que não passam pelo fogo. Então, eu posso ter feito muitas coisas e todas terem sido queimadas. Não é triste? Você ter feito muitas obras e saber que todas foram queimadas, ou a maior parte delas, porque elas não foram feitas com as intenções e motivações corretas. Eu já vi gente alegar: não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí nós podemos nos lembrar do que aquelas pessoas foram para Jesus e disseram: mas nós curamos, libertamos, fizemos maravilhas, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E o Senhor disse: aparta de mim, que eu não te conheço. Porque eu posso fazer uma coisa boa estando no pecado, eu posso fazer uma coisa boa com intenções e motivações erradas, sim. Sim. Os fariseus não estavam, Jesus não falou que o que eles falavam era bom, mas o que eles faziam não? Que era para as pessoas fazerem o que eles estavam falando, mas não o que eles estavam fazendo? Então, uma pessoa até ela pode falar bonito, ela pode fazer coisas boas, mas com intenções e motivações erradas. E talvez nós precisamos voltar a pregar um pouco mais sobre motivações e intenções do coração, porque senão você vai enxugar gelo. Como eu vejo gente enxugando gelo. Porque acham que apenas fazer. Não, você tem que fazer a pergunta: por que faço? Qual o motivo? O motivo define o resultado do que você está fazendo. Eu faço para ser amado, eu faço para ser aceito, eu faço para resolver uma ferida, uma rejeição, eu faço para controlar, eu faço porque eu não tenho identidade e eu preciso desesperadamente existir, e como eu não trabalho para existir da maneira certa, então
eu pego um atalho. Se eu tenho meios para comprar, se eu tenho meios para um carisma para persuadir, então eu vou usando daquilo que eu tenho, só que no final eu posso até momentaneamente atingir aquele resultado que eu queria, mas momentaneamente, porque aquilo não tem raiz, aquilo não tem alicerce, vai ruir. Daqui a pouco você fica frustrado, porque aí você já não tem mais nem meios para fazer pelos meios que você costumava usar, você não tem o resultado, você vê que foram obras queimadas, você vê que você enxugou gelo, e você não tem nada mais para oferecer, que seria você, seu conteúdo, um coração transformado, uma pessoa cheia de Deus, de sabedoria, de inteligência, que quando abre a boca edifica, quando chega, as pessoas se sentem seguras, não importa como ela chega, vestida de uma maneira tranquila, comum, ou não tem nada de especial. Ela é a peça especial. Ela faz a diferença, porque ela construiu isso. Ela tem raízes, ela tem alicerce. Ela tem uma história. Ela se preocupou em construir uma história, onde a credibilidade, a integridade, a seriedade, a consistência. E eu acredito que o problema de muita gente, a frustração, é que ignoram algo que jamais poderia ser ignorado. Suas intenções e motivações vão determinar o seu resultado final. Não conte com o imediatismo é a atitude dos fracos. Você pode resolver muitas coisas de imediato se você tiver um meio para isso. Você tem carisma, você tem dinheiro, você tem uma certa influência, um certo poder, mas se você perder tudo isso, e você não tiver algo concreto, sólido, consistente, algo bem construído, na rocha, com raízes profundas, o que vai sobrar? O quê? Nada. Nada não. Gostaria que fosse nada. Nada seria até bom. O duro é que sobe uma frustração, uma angústia, ou mesmo uma amargura. Quantas pessoas que se perderam completamente, abandonaram a Deus, abandonaram a igreja, se tornaram pessoas terríveis, porque a amargura, elas deixaram o coração azedaram, e azedaram de tal maneira que não conseguiram voltar. Asaf ainda conseguiu voltar, e os que azedam e não conseguem voltar, porque aí vão alimentando aquilo, e vão alimentando, e pensam dia e noite, e remoem aquilo. Mas elas não param para ver que não basta fazer uma coisa boa e certa, suas intenções e motivações, o motivo, fala motivo, o porquê, diga porquê. Então, o porquê, o motivo é que importa para Deus. Então, como eu disse, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Isso é coisa de mundano. Mundano vive assim.
E você não pode aceitar ser um crente, alguém que até crê em Jesus, crê no Evangelho, mas é um mundano. Porque quem guia a sua vida é o padrão mundano. O mundo é a sua cobiça, o mundo é a sua cobiça. Então, veja bem, se você segue o mundo, se você segue a sua cobiça, o que vai acontecer? Passam. E aí sobra o quê? Frustração. Porque você seguiu o mundo, e o mundo passa. Pessoas passam. Influências passam. A moda passa. Passa. A cobiça passa. O que se queria ontem passa. Ficou velho, fora de moda. Obsoleto. Tudo passa. E às vezes você deu a sua vida por algo que agora já caiu de moda. Se tornou retrógrado. Obsoleto. Sinônimo de coisa velha, feia. Eu já falei isso algumas vezes, que eu me lembro, a primeira vez que eu vi um Del Rey, só os ricos tinham. E depois, a primeira vez que eu vi um Monza, só os ricos, aqueles que tinham poder. Agora, quando você vê um Del Rey, um Monza, é sinônimo de miséria. Ninguém quer mais. E quem tem quer sair. Não é? Mas um dia, foi meu sonho de consumo, foi seu sonho de consumo, não sei, mas meu foi. Mas já foi. Faz tempo que foi. Faz muito tempo. E assim você vê, nos dias atuais, o quanto isso está mais rápido. Então, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Permanece o quê mesmo? Permanece para o quê? Para 2 dias, 1 semana, 1 ano, 10 anos, para sempre. Permanece para sempre. Entra anos, sai ano, entra ano, e 10 anos, e 20 anos, 30 anos. Você sabe onde aquela pessoa está, o que ela está fazendo, o que ela está produzindo. Você sempre tem notícias demais, está crescendo, está produzindo. Ela está num lugar de honra. Num lugar de honra. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Aí eu lhe pergunto se para João era a última hora, tinha muitos anticristos surgindo. O que nós podemos dizer sobre hoje? O que diríamos sobre hoje? E hoje? Sabe o que é pior? Às vezes, ultimamente, eu ando vendo crentes anticristos, cristãos anticristos. Porque a maneira como alguns cristãos já estão falando. Você vê, ele se apresenta como de Cristo, mas é um anticristo. Porque a forma como ele fala, porque ele já foi tomado pelo espírito do mundo, pela cultura. É a última hora. Para os dias, para João, nos dias dele era a última hora. E nós? Eles saíram do nosso meio. Ou seja,
Ele está falando de crentes que estavam lá no meio deles, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E você vê uma apostasia, gente que outro dia estava dando testemunho, gente que outro dia dizia que Deus era tudo. Onde estão? Mas Jesus falou que esse por multiplicar a iniquidade, o pecado vai se multiplicando, a iniquidade vai se multiplicando, o amor de muitos esfriaria. E será que nós vamos permitir o maior roubo? Não é de um carro, de um celular, de uma joia. É da nossa alma. Tudo você pode recuperar. Até um ente querido que foi para a glória, um dia você vai encontrar com ele. Mas é sua alma. E a sua alma. Então nós precisamos parar e rever a nossa vida com muita seriedade. Porque nós vivemos aquilo que Paulo disse, chamou de tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, que teriam comichão nos ouvidos, e que buscariam mestres de acordo com a sua própria visão para que pudessem apacentá-los. E esses dias eu ainda falei sobre os crentes híbridos que estão sendo criados, formados, que muito me preocupa, onde eles estão sendo formados num ambiente de muito entretenimento, pouco ou nada de confronto, onde as pessoas vão para se sentirem muito bem. E a verdade é que se o culto não confronta você, nós precisamos questionar. Então, essas pessoas se tornam o quê? Fracas. A palavra sofrimento, a palavra aflição estão sendo cortadas. Só que não é possível você passar pelas bordas do céu sem a cruz. E esse tem sido o problema. Mensagens da parte mais gostosa da ressurreição, mas pulando a parte da cruz, só que não tem cruz sem ressurreição. Não tem eternidade sem cruz. Mas a cruz é uma ofensa. Aliás, essa foi a última mensagem do Billy Graham, né? A cruz é uma ofensa. Que mensagem! Sentado na sua poltrona, na sua cabana, nas montanhas, ele deixou essa última mensagem para o mundo. A cruz é uma ofensa. As pessoas são ofendidas, elas estão se ofendendo quando você prega sobre a cruz. Quando você prega sobre a cruz, elas ficam ofendidas. Porque elas estão sendo formadas para pular a parte da cruz. E agora, então, não posso passar por nada.
nós vamos ver a Páscoa, você sabe o que significa passagem. Jesus celebrou 3 Páscoas. Ou melhor, vamos apresentar um pouco dessa Páscoa, rapidamente, que é celebrada até hoje por judeus praticantes. Uma cerimônia familiar, onde o chefe dessa família coloca o pão sem fermento, ervas amargas, 4 taças. E a primeira taça é a taça da santificação, onde exatamente ele relembra, ele fala, através dos pães sem fermento, a palavra tem que vir sem fermento, ervas amargas. Ele vai então falar sobre essa santificação, essa separação. Que o povo de Deus é um povo separado. Então ele pega essa primeira taça, que é a da santificação, e ensina a sua família que ela deve viver de forma santa e separada. Então passa o cálice, todos bebem, e então vem para a segunda taça, que é da explanação. Quando ele rapidamente explana toda a história de Israel, o sofrimento, tudo que foi vivido, sofrido pelos patriarcas, pelos antepassados, para que pudessem chegar nesse ponto. Essa é a segunda taça. Então ele apresenta como Deus tirou o povo com mão forte, como Deus é grande, como Deus é forte, como Deus tirou Israel da terra do Egito, os milagres. E o mesmo ritual acontece. Passam a taça, todos bebem. Então vem a terceira taça, que é de ação de graças. Quando ele fala sobre o pão da aflição. Ele relembra todas as aflições dos antepassados. Explora a parte da travessia no deserto, até chegar naquele deserto, até chegar na terra prometida. E o ritual acontece. E então vem para a quarta taça, que é do hino do Salmo 136. Eu já presenciei essa cerimônia, realmente é muito edificante. Então aí eles cantam, deem graças ao Senhor. Eu não vou ler todo o Salmo, mas é incrível, leia você depois, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. E assim por diante. Incrível esse salmo. Então vamos falar da primeira ceia. A primeira ceia do Senhor foi marcada pela purificação do templo. A primeira ceia foi marcada pela purificação do templo. Qual é a marca da primeira ceia? Purificação do templo. Jesus chega, encontra aqueles cambistas, e vendas, e negociação, e o que ele faz? Ele pega o chicote, e faz uma limpeza, e ele fala o quê? Que a casa, tirem essas coisas, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Aí seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Será que o zelo pela casa de Deus está nos consumindo? Agora, falando da casa, esse tabernáculo, eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus.
Será que eu tenho vivido uma vida santa, separada? Será que a primeira taça eu estou bebendo e estou entendendo que a minha vida tem que ser uma vida santa, separada, limpa? Será que o zelo pela casa do Senhor tem me consumido? Eu tenho sido, consumido, consome você. E agora trazendo para a casa literal. Será que você tem sido zeloso para com a casa do Senhor? Cuidadoso com a casa do Senhor? Amoroso, zeloso? Voltemos para a casa espiritual. Ela está limpa? Porque a primeira Páscoa foi marcada pela purificação do templo. Esse templo está purificado? Como está meu coração? Está limpo? Minha mente? No que eu penso, da hora que eu me deito, acordo, até a hora que eu vou deitar ou me levanto? O que sai da minha boca? Quais as palavras que eu falo? Palavras sábias, produtivas, edificadoras, edificantes ou tolas, inúteis, fúteis? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse templo está limpo? Está purificado? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a casa do Senhor, eu tenho que ter zelo pela casa do Senhor, espiritual e literal. Na igreja do Senhor não pode ter contenda, divisão. Como pode uma pessoa dizer que anda com o Senhor e carrega ofensa e questionamentos? Como? Algumas pessoas, elas não sabem fazer outra coisa a não ser reclamar. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você tem que simplesmente se levantar e decidir que você não vai ser um ouvido passivo. Porque se tem uma boca ativa, é porque tem um ouvido passivo. Onde tem um ouvido passivo, tem uma boca ativa. Onde tem uma boca ativa, tem um ouvido passivo. Se tem uma boca que fala, é porque tem um ouvido que ouve. E isso não faz bem para ninguém. Cadê o nosso zelo? Nós queremos passar para a história como um Josué, como um Acã, que traz contaminação para o acampamento do Senhor. É igual quando uma pessoa tem um funcionário, tem alguém na equipe dele que só sabe reclamar e causar contenda. Sabe qual é a minha resposta para isso? As pessoas já falam de graça. Você ainda vai pagar para alguém contaminar a sua empresa, seu trabalho. Você está pagando para isso? Os caras já falam de graça. Você ainda vai pagar para ter um murmurador, um reclamador, um ingrato, um contaminador no seu meio? Ontem mesmo ainda, após o meu almoço, eu falei sobre algo. Eu disse algo ainda para o Anderson, eu disse para o Anderson, escuta, até então isso estava nas mãos de vocês, agora eu tomei conhecimento. Se isso acontecer de novo, e vocês sabem que quando eu digo
acabou para algo, acabou. Eu não quero contaminadores. Eu não quero pessoas que dividem. Eu não quero uma boca ativa para murmurar e reclamar. Se não está feliz, simplesmente que siga a sua vida. Eu disse, até então estava nas mãos de vocês. Agora eu tomei conhecimento. E você me conhece. Se eu disser não para algo, é do dia para a noite. Eu disse não, acabou. Se eu estou orando por algo e percebo, Deus encerra com algo, e a própria pessoa me dá sinais de que Deus está encerrando com ela, porque ela está descontente, porque ela não vê o todo. Muitas vezes o que você tem perto de você são adoradores de mamão. Você pode fazer tudo pela pessoa. Ela só enxerga uma coisa, então ela tem que seguir a vida dela, ela tem que ter novas experiências para saber como ela se acostumou. É como Israel, se acostumou com o maná e agora trata o milagre como comida miserável. Então essa pessoa precisa sair desse acampamento, ela precisa ter outras experiências, para que ela possa honrar e valorizar. Como Israel, quando foi para a Babilônia, ia para os rios da Babilônia chorar com saudade de Sião. Ai, que saudade de Sião! Porque quando você se acostuma com aquilo que você tem, e você não vê mais o que você tem, eu vou falar uma frase que a vida inteira quando eu lidava diretamente com todos os pastores, quando um pastor mencionava a possibilidade de sair, eu dizia, agora você tem que sair. Não, é que eu estou aqui, não, agora você vai sair. Por quê? Porque a minha experiência me ensinou que quando tomo o coração, manter é um problema. Então, dica para você, tomou o coração, manter é um problema. Tomou o coração, manter é um problema. E quando você já tem experiência o bastante para saber no que aquilo vai dar, você sabe que você tem que eliminar logo um problema que só vai crescer. E você tem o que tolerar. Tem coisas que estão na cara que você não tem que tolerar. Algumas coisas você tem que tolerar por uma questão bíblica, você entende que aquilo é algo que Deus espera de você, mas há coisas que já de cara você olha e diz, esse aqui não, amigo. Esse aqui não. Esse aqui eu não tenho que tolerar. Isso aqui eu não vou engolir, não. Ponto para isso. Zero. Fim para isso. Vamos encerrar com isso. Então, qual o seu zelo pela a casa espiritual e pela casa física? Qual a sua contribuição para o reino de Deus? Você sabe que eu tenho uma regra dentro da igreja. Eu analiso e vejo. Quando eu tenho alguém, eu estou falando quando vem para a parte interna, que o interesse dessa pessoa eu vejo, que está distorcido, a visão da pessoa está distorcida. O interesse dela não é realmente o reino, mas quanto ela vai ganhar, o que ela vai levar. Eu não quero ninguém aqui por dinheiro. Eu digo isso não é para você. Você não tem missão. Talvez você sirva em outro lugar, talvez seja um bom obreiro externo, mas jamais será um bom interno. Porque isso aqui é missão. Não tem dia, não tem hora, não tem... É missão, é missão. É missão, você dá a sua vida por isso. E se você não está disposto a dar a sua vida, não faz sentido. Não faz sentido. Eu sempre digo às pessoas, você tem que ter
o seu tempo, mesmo quem presta algum serviço para a igreja, o ideal, o inteligente para essa pessoa seria que ela tivesse a parte dela, mas também tivesse a parte de doação dela, o tempo de doação dela. Porque quando você serve a algo tão grande como é o reino de Deus, tudo que você faz, se um copo d'água tem galardão, imagina se você fizer muito, você está fazendo mais do que dar um copo d'água. Então, quando você tem essa perspectiva, seu mundo é outro, sua vida é outra, você nunca se sente lesado ou perdido, porque você sabe que você não perde nada no reino de Deus. Você faz o que tem que fazer por pessoas, e ainda que elas não dêem a você um muito obrigado, que pode acontecer, porque alguns são eternos cobradores, e tudo que a visão deles é que você não fez nada mais do que a sua obrigação, e que você é obrigado a fazer. Tem gente que tem essa visão de vida, lamentavelmente. Mas se você tem o reino dentro de você, se você vive com uma visão de reino, você sabe que o muito obrigado daquela pessoa, muito obrigado daquela pessoa não vai fazer diferença, porque já fez no reino de Deus. E é isso, você tem uma perspectiva diferente, ela não é emocional, ela é de fé. Não é emocional, ela é de fé. Outra coisa, não existe eu estou fazendo mais do que o outro. Você está fazendo, e se o outro não está fazendo, eu tenho uma frase antiguíssima, os antigos não esquecem disso. Pega a benção dele. Pega a benção dele. Eu passei a minha vida pegando a bênção dos outros. Ele não quis, ele desprezou, eu fui lá, acatei. Eu fiz o que ele não quis fazer. Gente, eu já fiz tanta coisa que muita gente não quis fazer. E o que eu perdi com isso? Nada. Só ganhei. Só ganhei. Só ganhei. Você não perde por servir, por ser generoso, por fazer aquilo que outros acham. Ah, não, é demais, é exploração, isso e aquilo. Sei lá qual é a cabeça. Eu tenho que saber o que Deus tem comigo, o que Ele está falando ao meu coração, para eu fazer. E daí, o que o outro, como ele recebeu. Ah, tá, ele é um eterno egoísta, é ingrato. Isso é ele, não sou eu. Não tem que ser você. Não vos canseis de fazer o bem, venço o mal com o bem. São escrituras e escrituras. Faça o bem, evite o mal. Eu fico citando. Escrituras. A primeira Páscoa foi marcada pela purificação do templo. O Senhor limpou aquela falta de zelo, de integridade, de cuidado, eu estou buscando, reverência, essa palavra. Reverência. Estou à procura dela, achei reverência, faltava reverência. E quando o Senhor viu a falta de reverência, e só negociação. Você não pode vir para negociar com Deus, para barganhar com Deus. Ele quer seu coração acima de tudo. O zelo pela tua casa me consumirá. A segunda Páscoa foi marcada pela primeira multiplicação de pães. E aí o Senhor, aqui em João 6, do 1 ao 11, Ele fez a pergunta, e você sabe, mas Ele já sabia o que ia fazer, Ele queria saber o que ia sair deles. O que ia sair deles.
Então a Bíblia diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aí você sabe que Filipe, como André, responderam de forma natural, não responderam com a fé, e Jesus estava aqui ensinando que o único modo de você viver vitoriosamente é pela fé, é pelo sobrenatural, é dependendo do sobrenatural. E aí eu volto àquele ponto de agora mesmo: há pessoas que acreditam que tudo se resolve com dinheiro, que o problema da vida delas é dinheiro, e que elas só vão resolver os problemas da vida com dinheiro. E Jesus estava respondendo que não, é pelo sobrenatural, porque Filipe disse isso. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada pessoa recebesse um pedaço sequer. Quer dizer, é com dinheiro e muito dinheiro para eu resolver isso aqui. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Então, só com dinheiro e muito dinheiro. O outro: a gente tem aqui alguma coisinha, mas o que é isso aqui? Isso aqui não é nada. O que eu tenho não dá para fazer nada. E Jesus estava ensinando o quê? A segunda multiplicação foi marcada, a segunda Páscoa foi marcada pela multiplicação dos pães pela primeira, para ensiná-los a viver com base no sobrenatural. Nós vivemos pelo sobrenatural, dependentes do sobrenatural. É pela fé, é pela fé, pela fé. É pela fé. Se não for pela fé, vai ser derrota. E algumas pessoas não entenderam isso. Você não vai resolver seus problemas com dinheiro. E talvez o que você tem, que você acha que é pouco, é o que vai ser a solução, o que Deus vai poder usar para levantar você grandemente. Aqui, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados, e 12 cestos sobraram, com 5 pães e 2 peixinhos. Não precisou do dinheiro, não precisou de muito, precisou de um pouco, onde a fé foi colocada. Precisou do quê? De um pouco. Eu usei o pouco, eles usaram o pouco, deram graças pelo pouco, deram graças pelo... Jesus deu graças pelo pouco, Jesus ensinou como é que faz, Jesus deu graças pelo pouco, Jesus deu graça pelo pouco, Jesus usou pouco, Jesus deu graças pelo pouco, e isso foi multiplicado, foi a fé, foi o sobrenatural. Então, se você se diz crente e não anda por fé, e não depende do sobrenatural, esse é o seu problema. Você acha que o seu problema vai ser resolvido de um jeito, e o Senhor está dizendo: não vai não. Eu posso usar o pouco que você tem, se você começar a dar graças, se você colocar nas minhas mãos, se você usar a fé. É o pouco do azeite nas mãos do Senhor. É o pouco de farinha e azeite nas mãos do Senhor. Quando você dá primeiro para Ele, quando você crê. São 20 pães para alimentar 100 homens. É o sobrenatural. Primeiro, limpa o templo. Depois, aprenda a viver pelo sobrenatural. Deus responde: fé é pela fé. E a terceira foi marcada pela cruz. Pela cruz. O ponto alto foi a cruz. E nós precisamos entender que não existe cristianismo sem cruz.
A terceira Páscoa foi marcada pela cruz, que é o que fica. Que a vida de um cristão, pequeno Cristo, seguidor de Cristo, aquele que tem a imagem de Cristo, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, ele tem que aprender que se ele quer seguir Jesus, ele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz. Ele tem que entender de cruz, de renúncia, de sacrifício, de entrega, de uma vida inteira em Deus. E aqui, quando ele celebra essa ceia, essa última ceia, e que Satanás entra em Judas, e Judas foi quem? Foi um discípulo que curou, que libertou, que expulsou demônios. E o diabo não entra assim numa pessoa se não tiver uma grande abertura. Mas Judas é o exemplo de quem trocou algo superior por algo inferior. Judas é o exemplo. Quando você troca algo superior por algo inferior, você está abrindo uma porta para Satanás entrar na sua vida. Quantas pessoas que um dia foram bênçãos e se tornaram pessoas terríveis, fizeram coisas terríveis, que nem quando antes delas conheceram o Senhor, ímpias, elas tinham feito, elas fizeram pior depois. Porque Judas não fala que ele fez algo tão terrível antes, mas fala que ele fez depois de ter vivido, experimentado algo tão grande. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas. Que triste, né? Judas é o exemplo de quem teve o melhor mestre, mas trocou algo tão grande por algo que não valia nada. Chamado Iscariote, um dos 12, Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Sempre o dinheiro, né? Adoradores de Mamon trocam tudo por dinheiro, reclamam por causa de dinheiro, ofendem a Deus por causa de dinheiro, murmuram por causa de dinheiro, magoam corações por causa de dinheiro, se fecham com Deus por causa de dinheiro, se fecham com a igreja por causa de dinheiro, se fecham com pessoas, têm mudanças de humor, são bipolares. Se tem dinheiro, tem pessoas que você descobre que elas são quando elas têm muito dinheiro ou quando elas não têm dinheiro. São pessoas diferentes. Você vê uma euforia, ou mesmo uma arrogância, um pouco de dinheiro deixam eufóricas, mas ao mesmo tempo arrogantes, pouco dinheiro amargas, vão para o auto-isolamento induzido, muitas. Mas já falei um pouco disso antes. Ou seja, não tem identidade. Tem valores baixos. Quando você tem Deus no centro da sua vida, é óbvio que você sabe que é pela fé. Não é pelo que você tem ou não, é quem você é, e é pela fé. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade. Que coisa triste, o cara que comeu do prato do Senhor, beijou o Senhor, buscando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento,
no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, que era incomum, as mulheres carregavam, os homens não. Então o Senhor deu aquela imagem para eles seguirem. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o que parece que o Senhor tinha alguns discípulos escondidos. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eles saíram e encontraram tudo, não mais ou menos, não alguma coisa, como Jesus lhes tinha dito. Por que algumas pessoas não têm encontrado tudo como o Senhor falou? Porque elas não seguem o homem com cântaro. Elas não seguem. Elas não são dirigidas pelo homem com cântaro, porque elas tinham que segui-lo. A água fala da palavra. Esse homem pode ser uma representação do Espírito que transborda a palavra. E que sempre vai levar você para aquele lugar onde vai se cumprir tudo que foi dito, e sempre Deus te levará para um lugar superior. Não foi na sala inferior, não foi na sala de baixo, foi na sala do andar superior. Deus não te leva para coisa pequena. Ele sempre te leva para algo maior, mas se você seguir o homem com cântaro. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. O que ele disse? E terminou como? Mas odiamos essa palavra. Temos medo dela. Por quê? Porque nós não fomos treinados. Ou melhor, eu coloco no nós, mas, para fazer com que você tenha mais facilidade para acatar. Mas, por favor, quem foi treinado para enfrentar os problemas da vida, não vai ter medo dos desafios, de dor, de problemas, porque sabe que após isso vem sempre um tempo de glória, vem um tempo de bonança. Após aquela tempestade, após a cruz, vem a ressurreição. Você já sabe. E ele disse que ele estava ansioso para este momento. O que tira toda aquela visão de que Jesus não queria ir à cruz. Não, o que significava ir à cruz que era o problema. Era receber o quê? O pecado da humanidade inteira, o pecado, o assassino, do pedófilo, do estuprador, do ladrão, tudo que não prestava do mundo, da humanidade inteira. E Deus é o quê? Luz. E sabendo que Deus é luz, ele sabia que uma coisa que nunca tinha acontecido, aconteceria. A separação dele com o Pai. E aí, agora, isso aqui dá muito assunto. Se Jesus estava ansioso para ir à cruz, mas na cruz, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ou, um pouco antes, no Getsêmani, ele suou sangue.
Mas ele estava ansioso para ir. Por que ele suou sangue? Porque ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas ele estava ansioso para ir. E agora, ele faz essa oração. E de repente, na cruz, ele se sente desamparado. Ele repete uma frase de Davi. Essa frase foi Davi quem disse. Porque a separação do pai era uma coisa tão terrível, tão cruel. Que era difícil de suportar. O problema de Jesus, a dor de Jesus, era a separação do pai. Aí eu digo a você, se Deus é luz, e ele sabia que ele ia estar em trevas, porque ele se fez pecado, para que pudéssemos ser chamados de justiça de Deus. Ele sabia que ia haver uma separação. Ele sabia que Deus é luz. Deus é santo. E não havia a menor possibilidade de Deus estar com ele naquele momento. Se Jesus viu como a pior coisa, um sofrimento, onde o levou a suar sangue, gotas de sangue, porque ia se separar do Pai, como nós deveríamos estar vivendo a nossa vida? Um pouquinho de treva que você traz para a sua vida é o suficiente para começar a te afastar de Deus. E isso não é importante? Um pouquinho. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele estava dizendo, até o dia de hoje, vocês celebraram e trouxeram à memória o tempo do Egito, o sofrimento no deserto, mas agora mudou. Nunca mais vocês vão trazer isso. Agora vocês vão lembrar de mim. Agora vocês vão falar de mim. Agora vocês vão celebrar a mim. Acabou. Vocês não vão mais trazer à memória aquele tempo. Mas agora, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Você imagina o choque que foi para eles? O susto. Tanto que quando o Senhor fez essa mensagem, trouxe, ele perdeu muitos discípulos, e ele olhou para os 12 e disse para os 12, vocês querem ir também? E foi quando Pedro disse, para onde? Que é dura a palavra, é dura a palavra, mas não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E então, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o quarto cálice foi o hino, Salmo 136, eles cantaram. Então, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e vive tudo isso. E a Bíblia diz que o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus, Deus fez separação entre a luz e as trevas.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Se o Senhor não suportou a ideia da separação, porque ele sabia que ele está em treva, o que deveria nós fazer? Será que esse exemplo não é suficiente? Será que nós vamos continuar atraindo treva para a nossa vida, na nossa forma de falar, permitindo que os dardos tomem a nossa mente, feridas não tratadas, comportamentos, lugares? Basta não tem treva nenhuma, quer dizer, nem um tiquinho de treva em Deus. E você acha que ele vai compartilhar? Tem como, se ele fez separação entre luz e trevas, uma pessoa que decidiu deliberadamente, propositalmente, ceder às suas vontades e atrair treva para a vida, isso vai afastá-la de Deus. É por isso que alguns têm morrido na fé. Não têm prazer em orar, não leem a Bíblia, não tem prazer no Senhor, não tem prazer de estar na igreja. Não tem prazer. Tem gente que tem mantido esse hábito. Não tem zelo pela casa do Senhor, não tem zelo pelo templo espiritual. Não vive pelo sobrenatural, pela fé. Não quer saber da cruz, não quer negar nada a si mesmo. Algumas pessoas, elas estão vivendo indiferentes, é como que elas estivessem anestesiadas, elas estão vivendo indiferentes a tudo que está acontecendo. Elas têm sido carnais, estão cedendo à carne, estão atraindo mais carne, estão atraindo trevas. A mentalidade que funciona é a da carne. E elas estão se enganando. As Páscoas foram marcadas por eventos que devem marcar a nossa vida. É uma mensagem para nós. Nada na Bíblia está por acaso. A primeira coisa que tem que acontecer é a limpeza do templo. Você tem que aprender a andar por fé e depender do sobrenatural. E você tem que entender sobre cruz, amar a cruz, a rude cruz. Não fugir da cruz, não fugir dos desafios. Sofrer! Ninguém quer essa palavra, mas sofrer por amor a Cristo, sofrer por amor a Ele, sofrer o dano, sofrer da carne, sofrer para honrá-lo, para agradá-lo, dizer não a você, não para as suas vontades, não para a sua carne, não! Por amar a Cristo, dizer não! Eu não vou falar isso, eu não vou me envolver com isso, eu não vou estar nisso. Sim, eu vou ficar num lugar duro, difícil, porque eu amo a cruz. É uma vida sacrificial, intencionalmente sacrificial. Eu disse o quê? Intencionalmente sacrificial. Intencionalmente. É uma vida intencional, onde eu tenho consciência de que vai doer. Todavia,
por amor a Ele, eu passo, eu fico, eu aguento, eu aceito, eu resisto, eu abraço. Eu não fujo. Eu não nego a verdade porque vai doer. Porque virão dias mais difíceis. As coisas estão afunilando. E não é só aqui não, é no mundo inteiro. Cada dia tiram mais. Quando se fala de Deus, é uma coisa menor. É um ódio contra Cristo. É um ódio contra Cristo. É um ódio. Você vê o ódio pelo ódio que se tem de Israel. Agora, preste atenção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Será que algumas pessoas esqueceram que se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa? Será que alguns se esqueceram de que nós nos tornamos, através de Cristo, herdeiros do pai Abraão? Nós somos um deles. É por isso que, quando alguém abençoa um homem de Deus, ele atrai bênção para ele, mas quando ele se mete com um homem de Deus, com a mulher de Deus, ele pega problemas para ele. Amaldiçoarei, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ei, não dá para você ter uma grande vida amaldiçoando agora literalmente a nação de Israel, odiando a nação de Israel. Você tem que amar Israel, orar, diz a minha Bíblia, orai por Israel. Você nunca leu isso não? Orai por Israel, abençoai Israel. Você não pode ficar do lado dos inimigos de Israel e contra Israel. Biblicamente, a minha Bíblia me ensina a estar do lado de Israel. É um perigo estar contra aquela nação, porque ela é invencível. E é por causa em si daquele povo, por causa da promessa, ou por causa da promessa, porque Deus fez uma promessa a um homem, e ele disse, agora eu vou fazer. Já leu Gênesis 22? Agora eu vou fazer. Aconteça o que for, vai acontecer. A despeito, você se esqueceu das vezes que Israel pecou, e Deus disse, e a Bíblia diz, e se lembrou da aliança, e se lembrou, meu Deus, quando eu leio isso eu me emociono, e se lembrou da aliança, porque ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. E se lembrou da aliança. Aleluia. Deus é um Deus de aliança. E Ele se lembra da aliança. Você pode se esquecer, Ele não se esquece. E nós precisamos resgatar algumas coisas. Porque no curso que o mundo está, cadê o povo separado, especial, zeloso e de boas obras, que vive com base numa constituição superior? Não é porque alguém transformou o pecado em lei, pecado em doença, que eu vou engolir essa. E alguns, se não começarem a se envolver com mensagens assim, ouvindo, recebendo, facilmente negarão o nome do Senhor, como muitos já vêm negando por pouca coisa. Não deu certo, não quero mais Deus. Ai, não tive a resposta que eu queria. Deus não é bom, Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Ele é sempre bom. Mas alguns por qualquer coisa já negam o nome do Senhor. Queridos, nós não temos tempo a perder, pelo amor de Jesus. Não dá mais.
Não dá mais. Não cabe mais num tempo que nós estamos vivendo. Vitimismo. Buscar problemas ou gerar um negócio por causa de uma emoção barata. Trocar algo grande, algo caro, por conta de uma emoção barata. Tem gente trocando coisas grandes por conta de emoções baratas, miseráveis. Nós vivemos um tempo onde os valores estão totalmente distorcidos e as pessoas vão ouvindo e vão acatando, e ao invés de serem guiadas pela Bíblia, são guiadas pelo mundo, por pessoas mundanas. Deixam que sentimentos, emoções baratas destruam com coisas grandes. Nós vamos urgentemente nos levantar e viver como a palavra de Deus nos ensina. Alinhar a nossa vida, alinhar o nosso foco, refiná-lo. E ver uma vida que honra a Deus, a despeito de qualquer coisa, de emoções, de sentimentos, de opiniões. Vamos nos colocar em pé. Amém, Senhor. Ele reina para todo sempre. Fale com Deus. Vamos tomar decisões. Vamos fazer o que sabemos que Deus espera de nós. Levante-se e decida que você não vai viver uma vida pequena. Você não vai trocar coisas caras e relevantes por uma emoção, por um sentimento que muda, por algo que passa. Vamos honrar aquilo que nós recebemos de Deus. Honre valores e princípios do reino. Viva alinhado com o reino de Deus. Honra o que a palavra manda honrar. Dedique-se a coisas relevantes. Em nome de Jesus. Você sabe o que Deus está falando com você. Se você perdeu algo, volte a ouvir esse culto. Aquilo que estiver entre você e Deus, tira agora. Aquilo que você sabe que estava ocupando um lugar santo, arranca isso. Faça a risca no chão. Viva de forma separada. Viva pelo sobrenatural. E não fuja da cruz. Mas negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Ouça a voz do Espírito. Nós sabemos o que Deus está falando. E precisamos nos levantar. E nos posicionar, como a palavra está nos direcionando. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é separada, ela é pura, ela é contra a cultura. Espírito Santo, vem até nós
E ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a tua mão esteja estendida. Eu oro para que neste momento o Espírito Santo o Senhor possa falar, convencer, porque o Senhor é que convence, o Senhor é que mostra, o Senhor é que revela, o Senhor é que dá clareza, o Senhor é que toca profundamente. Então venha, meu Pai, e que eu possa ver pessoas maduras saírem daqui, libertas, transformadas, conscientes, queimadas, Senhor, apaixonadas pelo Senhor, decididas a irem para um nível mais alto e nunca mais trocarem algo grandioso, superior, por algo pequeno, inferior, algo grande, por uma emoção barata, passageira. Ó Deus, passa do teu sangue sobre nós, dai-nos sabedoria, inteligência, consciência, temor. Ajuda o teu povo a limpar o coração, a viver de forma íntegra, a soltar a ofensa, a soltar as imaturidades, a se limpar, meu Pai. Cubra o teu povo com o teu sangue, traz consciência, traz temor, Senhor, que hoje pessoas estejam vivendo uma virada espiritual, uma mudança na sua vida espiritual, porque uma coisa pediu ao Senhor, uma coisa importa, e o meu coração disse: buscarei a tua face, buscarei a tua face, busque a minha face. É o que o Senhor está dizendo: busque a minha face, e a minha mão estará aberta para você. Busque uma coisa, se envolva com uma coisa, peça uma coisa, se volte para uma coisa, que é me buscar, e eu vou derramar poder na sua vida. Fala, Senhor, toca. O que eu posso fazer além de orar? Eu peço que a tua misericórdia esteja entre nós, sobre nós, e que essa palavra tenha mudado a perspectiva, a visão, que escamas tenham caído, agravo dos ouvidos retirado, corações transformados, até mesmo trocados, que o teu povo esteja passando por um batismo de temor, de purificação, de santificação, e que mudanças estejam acontecendo, e que decisões estejam sendo tomadas aqui, agora, que um povo forte, corajoso e temente esteja se levantando para honrar o teu nome, para viver uma vida que te honra, uma vida intencionalmente sacrificial, onde o Senhor vem em primeiro lugar, onde o Senhor é a prioridade, onde o Senhor vale mais do que qualquer emoção barata e passageira. Eu oro, Senhor, por famílias fortes, por cristãos que realmente vivem como embaixadores do Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo. E eu declaro essa unção, esse poder, essa mudança. E que não aconteça retrocessos. Mas que saia daqui um povo maduro, ungido, consciente, santificado, que tem prazer em viver uma vida separada.
que tem uma mente santa, olhos santos, ouvidos santos, uma boca santa, um coração santo, mãos santas, pés santos. Tudo o que faz é com base no temor, buscando a santidade. E vive uma vida separada. Tem a visão do reino. E sabe muito bem o que cabe e o que não cabe, o que entra e o que sai. E hoje eu oro para que neste momento essa pessoa esteja tirando, definindo o que está saindo, o que vai sair e nunca mais vai entrar na vida dela. Em nome de Jesus. Defina isso agora. E se você não estiver vendo, peça para Deus te dar clareza. Senhor, isso está saindo da minha vida. Esses lugares eu não frequentarei mais, esse tipo de entretenimento eu não vou assistir mais, esse tipo de vídeo eu não vou ver mais, esse tipo de conversa não vou mais, e nem vou ouvir, não vou falar. Eu não vou andar mais com essa pessoa, com esse tipo de gente. Senhor, eu estou saindo. Eu não vou mais ser influenciado por essas coisas. Senhor, eu me levanto como o homem que o Senhor me chamou para ser, como a mulher que o Senhor me chamou para ser. Eu vou atuar como o Senhor me chamou para atuar. Eu me levanto, Senhor. Eu me comprometo que eu vou passar por uma purificação essa semana. 7 vezes no dia eu vou parar, eu vou orar o Pai Nosso, eu vou fazer isso por esses 7 dias, 7 vezes ao dia. Esse vai ser meu alimento. Porque essa é a primavera. Eu sei que o Senhor quer fazer coisas incríveis. E eu não vou perder meu ano. Eu não vou perder meu destino. Eu não vou perder o que o Senhor tem para mim. Eu não vou viver também uma religião. Eu não vou viver uma vida vazia. Eu não vou fingir de ser crente. Eu não vou mais ficar no mesmo lugar que eu estive até o dia de hoje. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu estou rompendo e eu estou me levantando. Comprometa-se com Deus. Que você vai fazer dessa semana uma semana de purificação, de limpeza, de resgate mesmo da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Uma semana onde você vai tomar decisões propositais, intencionais. E você vai dar continuidade a isso. Porque você quer uma vida grande, não uma vida pequena. Você quer viver num nível alto. E não em modo sobrevivência ou rasteiro. Você vai fazer o que a Bíblia fala, você vai ouvir mais a coisa certa, obviamente, e vai falar menos. Vai parar com a correria e vai correr para o Senhor, porque nós temos corrido muito. A verdade é que todos nós estamos muito ocupados. Nós estamos estressados e ocupados. E o Senhor está dizendo: para. Uma coisa importa, para. Uma coisa peço. O meu coração disse: buscai a minha face. E eu respondi: a sua face buscarei, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por esta manhã. E eu tomo posse de uma semana renovadora.
pessoas que tinham parado, voltando, pessoas que estavam sem compromisso com o Senhor, assumindo um compromisso sério com o Senhor. Pessoas que estavam distraídas, refinando, alinhando e refinando o foco. Eu tomo posse de um renovo, de uma semana renovadora para todos nós. Engrandecido seja o teu nome, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Que possamos viver assim, Senhor, meditando na palavra e declarando sobre nós, sobre a nossa família, sobre a obra das nossas mãos, que possamos orar o Pai Nosso sobre nós, sobre a nossa família, sobre a obra das nossas mãos, que possamos viver nesse mundo elevado, nesse lugar, nesse patamar elevado, onde o Senhor reina. E nós não dependemos de sentimentos para buscá-lo, de vontade, mas simplesmente fazemos o que sabemos que devemos fazer. Mantê-lo no mais alto nível, na mais alta estima. Te amamos, mas porque nos amou primeiro. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.